Olá, alunos do nono ano e demais alunos que estiverem assistindo esse vídeo. Saudações a vocês. Vamos retomar o conteúdo de RPM do nono ano com cadernos de atividades pedagógicas elaborada pela própria Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. É uma atividade, sim, é uma apostila muito tranquila de se trabalhar, vai ficar disponível para vocês aí na plataforma e eu vou estar passando para vocês aqui através da videoaula um pouco sobre o conteúdo, orientando vocês o que deve ser feito, tá bem? É, Nono ano do ensino fundamental trabalha-se inicialmente em RPM, os conteúdos que já estão listados aí, vocês vão estar vendo na apostila, na página 21. Aula 1, números reais e operações. Aula 2, segmentos proporcionais. E a aula 3, falaremos sobre teorema de Tales. Okay? Peço desculpa a vocês aí pelo áudio, não estou com bom equipamento para gravação. O microfone está com um zumbido muito enjoadinho, então peço a paciência de vocês para essa aula e vou estar tentando melhorar isso para as demais aulas aí que a gente tem a seguir, tá bom? Por hoje um pouquinho de paciência com esse zumbido aí enjoadinho que vocês estão ouvindo. Números reais e operações. Já falei para vocês durante as aulas presenciais que tivemos sobre os números naturais, inteiros, racionais, números reais. Então a gente vai trabalhar com esses números reais, que enfim são todos os números que nós já usamos normalmente, fração, dízima periódica, e fazer operações entre eles, com o número decimal, com o número inteiro, trabalhar com todos eles. O conjunto dos números reais é um conjunto bem extenso, né, porque ele engloba todos os números que nós conhecemos. Nós temos, por exemplo, aqui, o primeiro conjunto que a gente aprende os números naturais, que é o menor conjunto numérico, identificado, denominado. Em seguida, o conjunto dos números inteiros, que já é um conjunto um pouco maior. Observe que todo número natural está dentro do conjunto dos inteiros. Tá? Aqueles números naturais, o 0, 1, 2, o 3, o 4, também são números inteiros. O que muda aqui é que também vai incluir os negativos, tipo o menos 10, o menos 20, o menos 30 também. Só não entraria aqui número com vírgula, número fracionário, tá? Que vai estar nesse conjunto aqui exterior, aqui pintado aqui de lilás. O conjunto Q, conjunto dos números racionais. São todos os naturais, são todos os inteiros, tá? E mais as frações, dízimas periódicas, tá tudo aqui incluso. E um conjunto totalmente a par desse aqui, separado, não tem nada a ver, que são os irracionais. O número vai ser racional ou irracional. E vendo também, observando que irracional não tem natural e não tem inteiro. Tá bom? O número é irracional, um conjunto à parte, que são aqueles números decimais infinitos não periódicos. Tipo o que a gente observa quando tira a raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 10, dá números com infinitas casas depois da vírgula, não periódica. Então seria aí os números irracionais. E juntando todo esse conjunto, formando então os racionais mais os irracionais, formam os números reais. E a gente aprende a operar com todos eles, utilizar, porque enfim, fazem parte do cotidiano aí de qualquer pessoa, tais números, né? Está dentro das atividades aí que qualquer um exerce no seu dia a dia. Tá aqui um número especial, o número π, né? 3,14, que foi encontrado pela razão entre o comprimento de sua referência e o seu diâmetro, dá 3,14 em infinitas casas decimais não periódicas. Aí, como não são periódicos, são infinitas casas decimais, o número π é também um número irracional. Tá bem? Então, aqui nós temos exemplo. Calcule o perímetro da figura abaixo. Nós temos um lado mede raiz de 3, nesse retângulo, outro também, né? E a altura aqui mede 1. Tem que somar os quatro lados, já que aqui é o perímetro. Então, o perímetro vai ser 1 mais raiz de 3 mais 1 mais raiz de 3. Veja como vai ficar escrito, né? Já colocando os termos semelhantes próximos. Raiz de 3 com raiz de 3, 1 em 1. Nesse caso, você não vai somar raiz de 3 com 1, por exemplo, porque são números diferentes, né? Para somar raiz de 3 com 1, teria que extrair essa raiz. Como dá infinitas casas decimais, é melhor você deixar na forma de raiz mesmo. Então, raiz de 3 e raiz de 3 já pode somar. Uma raiz de 3 com mais uma raiz de 3 são duas raízes de 3. Até que escrito aqui embaixo. O 1 com mais 1, também escrito aqui, é igual a 2.
Então a gente vai somar assim os números que são semelhantes, assim, os termos semelhantes, fica mais fácil para eu poder operar. Então o perímetro do retângulo é 2 raiz de 3 mais 2. Realmente, dois lados com raiz de 3. E os outros dois lados somados dá 2. O exemplo 2, temos aqui que 3/4 dos moradores de Chapecó da Serra bebem café regularmente. Desses, 2/5 preferem o café serrano. Que fração dos moradores da cidade prefere o café serrano? Então, olha só, e que fração dos moradores bebe regularmente café de alguma outra marca? Bom, então nesse caso, devemos trabalhar com multiplicação entre as frações, né? Então, vamos começar assim, com a interpretação do problema. Como não sabemos a quantidade de moradores, essa quantidade vamos chamar de x. O problema nos diz que 3/4 desses moradores bebem café regularmente, ou seja, 3/4 de x. Se escreve assim. Dentre essas pessoas, nós temos que 2/5 preferem um tipo específico de café. Então, temos aqui que o que seria 2/5 desses 3/4? Seria pegar 2/5 e multiplicar pelos 3/4. Está aqui a representação. 2/5 de 3/4. 2 vezes 3 é 6. 5 vezes 4 é 20. Então, podemos dizer que 6x sobre 20 prefere o outro tipo de café. 6x sobre 20 também é igual a 3 sobre 10, tá? Porque o 6 e o 20 dá para simplificar dividindo por 2. Dividir o 6 e o 20 por 2, 3 décimos. Então, nós temos aqui a conclusão que 3x sobre 10 é a fração que representa a quantidade de moradores que bebem regularmente o outro café lá, o café serrano. Tá? Ou seja, 3 décimos prefere o café serrano. Então, se tivermos, por exemplo, 200 moradores na cidade, 200, teremos 60 pessoas tomando café. Mas por que 60? Porque nós vimos que 3 décimos bebe o café serrano, né? 3 décimos bebe o café serrano. Então, se eu tenho 200 pessoas, seria 3 décimos de 200. O que é 3 décimos de 200? 3 décimos vezes 200. 3 vezes 200 é 600 sobre 10, que é igual a 60. Então, 60 pessoas prefeririam o café serrano. Bom, esse é o exemplo 1 e o 2 que eu já discuti com vocês. No próximo vídeo eu vou falar do exemplo 3. Até lá, pessoal!